Fala pessoal ligado aqui no canal do Lucas Holanda, tudo bem? Simbora para mais uma edição do De Olho Neles, aquele quadro semanal onde a gente sempre traz um convidado para falar mais do adversário do Sport na rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa vez o adversário do Sport é o Corinthians, que visita o Sport neste domingo às 5h30 da tarde na Ilha do Retiro. O Sport, que não vence em casa desde março, vai tentar vencer um Corinthians que vem embalado, né? Se classificou na Copa do Brasil, venceu o Fluminense na rodada passada no Rio de Janeiro e tenta voos mais altos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Sport, basicamente sentenciado ao rebaixamento, tenta aí o mínimo de esperança para o seu torcedor, que mais uma vez vai lotar a Ilha do Retiro. A gente falou disso aqui no canal. A expectativa é de um público acima de 20 mil torcedores, talvez até com capacidade máxima liberada da Ilha do Retiro, que é pouco mais de 27 mil. A torcida visitante do Corinthians também vai lotar, então a gente vai ter casa cheia na Ilha do Retiro neste domingo. E para falar desse jogo, pessoal, eu convidei Felipe Sales, jornalista e repórter do Meu Timão, um dos principais sites especializados na cobertura segmentada do Corinthians. Portal muito grande, que é referência para todo mundo que faz a cobertura do jornalismo independente. E o Felipe Sales vai trazer para a gente tudo do Corinthians. Provável escalação, desfalques, o que esperar do Corinthians neste domingo na Ilha do Retiro às 5h30 da tarde. Então, Felipe, meu amigo, muito obrigado por você ter aceitado o convite aqui para a gente debater sobre Sport e Corinthians. E eu queria saber de você, o que é que a gente pode esperar desse Corinthians contra o Sport? Quais os principais pontos positivos? Quais os principais pontos negativos? O que é que o torcedor do Sport precisa ficar de olho? E, claro, os desfalques e também a provável escalação. Memphis Depay tá fora. Quem é que entra no lugar dele? Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Salve, salve galera do canal do Lucas Holanda. Eu sou Felipe Sales, jornalista, repórter e redator do Meu Timão. Estou aqui para falar sobre o confronto entre Corinthians e Sport neste domingo na Ilha do Retiro. O Lucas pediu para eu trazer um panorama de como chega o Corinthians para essa partida e vou detalhar alguns pontos bem importantes para esse jogo. Antes de tudo, é importante ressaltar que Dorival Júnior chega para essa partida repleto de desfalques, principalmente do meio-campo para frente. Ele não poderá contar com André Carrilho, o Rodrigo Garro e o atacante Memphis Depay, todos lesionados e entregues ao departamento médico. Além deles, Guinegão, um garoto que surgiu como um astro nessas últimas semanas, ele também está fora da partida, mas no caso dele por suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos. Então, pode parecer controverso o que eu vou falar, mas o Corinthians chega para esse jogo talvez no seu melhor momento da era Dorival. Desde que o técnico chegou no Corinthians no final de abril, a equipe alvinegra não teve tanta tranquilidade, seja pela parte política ou dentro de campo, igual está tendo agora. Depois que passou toda a situação do impeachment do Augusto Melo, a votação indireta que deixou o Osmar Stabile no cargo de presidente até o final do triênio, que acaba agora em 2026, então o Dorival está tendo uma tranquilidade maior para trabalhar e isso se refletiu dentro de campo nos resultados. Apesar dos desfalques, o Corinthians vem de uma sequência de 5 jogos invictos, são 4 vitórias e um empate, são 3 vitórias fora de casa, e isso é algo que, para o torcedor corintiano, a gente acabou não se acostumando durante esse ano e também nas últimas temporadas, então é um ponto muito importante, principalmente pelo fato de jogar contra o Sport fora. Então o Sport, que já está na dificuldade desse campeonato e somente com um triunfo durante toda a competição, então é uma oportunidade para o Corinthians conquistar 3 pontos e encostar de vez na briga por uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Então o Corinthians chega para essa partida com uma provável escalação, tendo algumas mudanças do último jogo, mas acredito eu que Dorival manterá esse novo esquema que ele estabeleceu nas últimas partidas, então é bem provável que o Corinthians vá a campo num 3-5-2, apostando muito nas alas, nas laterais, com o Mateuzinho e o Matheus Bidu, que estão em uma ótima fase. Talvez desde que o Dorival assumiu essa equipe, foi a maior solução que ele encontrou em meio dos desfalques, que adiantar esses dois, tanto o Mateuzinho como o Matheus Bidu, que sempre tiveram essa qualidade para apoiar e em alguns momentos pecavam no sistema defensivo. Então, nas partidas mais recentes, principalmente a partir do jogo contra o Bahia, ele tem adotado isso, esse sistema com 3 defensores.
Na ocasião, quando o Corinthians perdeu para o Bahia em casa na Neoquímica Arena, ele utilizava o Ranielli como um terceiro zagueiro. Ele escalava um time no 4-3-3, mas na hora de atacar, o Ranielli descia para fazer a saída de jogo como se fosse um terceiro zagueiro e espetava os dois alas, abrindo pelas pontas. Então o Corinthians começou a atacar bastante pelas beiradas, por conta dos desfalques também e devido à falta de opções que ele tinha. Sofremos o transfer ban, o Corinthians ficou impedido de contratar na maior parte da janela, então ele encontrou as soluções na base. Tanto o Guinegão como o próprio Kaique, que já estava no elenco principal, eles começaram a ganhar espaço e o Corinthians se estabeleceu dentro desse sistema e conseguiu uma arrancada, seja na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro. Vejo que a provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza, no gol, obviamente. Nas alas, a gente pode colocar o Mateuzinho pelo lado direito e o Matheus Bidu pelo lado esquerdo. Na linha de três, que forma esse miolo de zaga, nós temos o Gustavo Henrique pelo centro, André Ramalho pelo lado direito e o Fabrício Angileri pelo lado esquerdo. O Angileri, ele é um lateral esquerdo, mas ele tem estatura para jogar sim de zagueiro. Ele já atuou assim em vários momentos da sua carreira e nos últimos jogos ele tem jogado dessa maneira por conta do desfalque que aconteceu com o Ranielli. Então o Ranielli sofreu uma lesão, ele que estava descendo para fazer terceiro zagueiro, e aí o Dorival mais uma vez precisou improvisar e colocou o Fabrício Angileri para atuar por ali. E no meio campo, agora com a volta do próprio Ranielli, o José Martínez, que também se recuperou de lesão, uma fratura na mão. Então os dois estão à disposição, mas acredito que entre a dupla somente o José Martínez começa entre os titulares. Então no meio campo, o trio, do meio campo do Corinthians deve ser formado por Maicon, José Martínez e Breno Bidon mais adiantado. E lá no ataque, o Yuri Alberto deve ser o titular e tem essa dúvida entre quem será o seu companheiro. Pode ser o Kaique ou até o Vitinho, que ganhou espaço nas últimas partidas. Vejo que um ponto que a gente pode ficar atento nessa partida é a atuação do Breno Bidon. Desde que o sistema do Ramon Dias, na temporada passada, adotou essa maneira de jogar com 4 jogadores no meio campo, num losango, eu via a oportunidade do Bidon atuar um pouco mais avançado, sem a responsabilidade para marcar. Eu discordo muito de quem fala que ele não tem qualidade para pressionar, para defender, mas eu estou de acordo com quem fala que a melhor parte do jogo dele é atacando. Então, nessa posição, atuando como um antigo 10, ele tem a liberdade para flutuar entre as linhas, para encontrar bons passes, para cadenciar o jogo, e o Dorival tem aproveitado muito isso nele. Então, sempre quando o Bidon joga um pouco mais avançado, ou até em determinados momentos dos jogos, ele tem essa característica daquele meio-campista argentino, quer segurar a bola, cavar falta, e isso tem sido fundamental, principalmente nos jogos de mata-mata. Então ele tranquiliza o Corinthians com a bola, segura o ímpeto do adversário e ele pode ser um ponto-chave para essa partida. É claro que o Guinegão pode até parecer estranho, o que eu vou falar, mas ele vai fazer muita falta, mesmo com o retorno do Yuri Alberto, porque ele entrega algo que o Yuri Alberto não tem como sua característica principal. O Guinegão é um atacante que faz o pivô, que dá continuidade nas jogadas, e o Yuri Alberto não tem como seu ponto principal do jogo essa questão. Ele é um atacante mais de terço final, que ataca o espaço, que aproveita as costas dos defensores. Então pode ser que o Corinthians sofra um pouco para reencontrar a maneira de atacar com um atacante do estilo do Yuri Alberto e não do Guinegão. Mas a tendência é que ele seja titular e é o artilheiro do Corinthians no ano, são 13 gols. Pode parecer pouco, mas é isso que a gente tem no ataque do Corinthians. Então o Corinthians chega muito bem para essa partida, no seu melhor momento desde o início da era Dorival, e a tendência mesmo é que a equipe parta para cima em busca dos 3 pontos, ainda mais por ter tirado todo esse trauma de zona do rebaixamento, de estar na parte de cima da tabela, e como disse o próprio Matheus Bidu na entrevista pré-jogo, que ele está de olho agora na parte de cima da tabela, e acredito que é isso que o Corinthians vai buscar. A equipe já está classificada para a semifinal da Copa do Brasil. Os jogos só acontecerão em dezembro, então até lá o Corinthians tem somente o Campeonato Brasileiro e vejo que esse jogo contra o Sport pode ser um ponto-chave para uma arrancada rumo à classificação para a Libertadores. Um abraço, sigam nas redes sociais, Felipe Sales, e espero que tenham gostado da minha análise. Falou! Bom, tá aí a participação do Felipe Sales, detalhou tudo do Corinthians para o jogo deste domingo na Ilha do Retiro, e ao Sport cabe
não pensar a longo prazo, porque a situação do Sport é basicamente, como eu falei, de sentença de rebaixamento. Tentar pelo menos trazer um pouco de dignidade para essa campanha terrível do clube que agoniza no Campeonato Brasileiro. Sobre o provável Sport, o técnico Daniel Paulista ainda não terá o meia Lucas Lima, né? Tô curioso para saber quem vai ser. Ainda não tenho a confirmação de quem será o titular na vaga de Lucas Lima, mas eu acho que não foge de Johan, Atêncio ou Mateuzinho recuado para o meio e Barleta entrando na ponta direita. Vamos aguardar esse cenário. Luan Cândido também é outro jogador que pode entrar no time titular e aí sim estrear, né, pelo Sport, ele que foi contratado nos últimos dias da janela. É isso, pessoal. Tamo junto e teremos hoje pós-jogo diretamente lá da Ilha do Retiro, como sempre, e claro, coletiva pós-jogo, enfim, vocês vão acompanhar tudo aqui. Tamo junto e até a próxima.